Olá, pessoal, bem-vindos a 2026. Depois de um ano 2025 com muita coisa que aconteceu. Olha, encontrei o Afonso Cruz, escritor português, fui na Bienal do Livro, entrevistei vários autores, influenciadores de livros, leitores, editores, pessoal que trabalha em clube do livro, né? É muito interessante. Teve gente que trabalhou na Grow Livros, na Tag Livros, em editoras. A gente fez várias entrevistas. Hoje a gente está com mais de 30 entrevistas no Hubcast com livros, leituras e hábitos. A gente participou da Bienal do Livro com muitos e muitos materiais. A gente foi a diversas livrarias, lemos pra caramba, temos aí mais de 120 resenhas de vídeos aqui no canal, com resenhas de livros muito legais. Fizemos 4 leituras comentadas esse ano, quer dizer, a gente leu o livro inteiro, de cabo a rabo, tudo do livro, comentando com você, então não tem desculpinha para seu hábito, não, a gente está aqui pegando na mão e fazendo junto. A gente lançou nossa comunidade, que é o Book Club recorrente, em que a gente tem uma agenda, e a gente tem um grupo de WhatsApp gratuito, aberto, por enquanto, para você participar. Então, esse ano foi movimentado, teve muita coisa, não perca, siga, curta e aí curte pra gente. Hoje a gente vai falar aqui de 12 livros, indicação de 12 livros de ficção para inspirar aí o seu ano de 2026. De repente, ela vai ser sua leitura de um por mês nesse ano. Aqui estão livros que eu comprei ou que até estão embalados ainda, ou que vieram em clube do livro que eu assino. Esse ano eu comecei a assinar o livro do Clube da Literatura Clássica, inspirados aí na minha vontade de ler livros clássicos, porque aqui a gente lê um pouquinho mais de livros de não ficção, livros de biografia, técnicos, teóricos e desenvolvimento pessoal, por exemplo. Então a gente quis entender um pouco mais sobre o ficção pegando os clássicos, ler mais livros assim, porque também são muito importantes, às vezes até mais. Então, a assinatura do livro do Clube de Literatura Clássica foi essencial. Os livros são lindos, são fantásticos, são maravilhosos. Tem aqui, olha, a coleção que a gente tem aqui, diversos livros, Conde de Monte Cristo, Dom Quixote, O Idiota, Viagens de Gulliver, Névoas, O Fantasma da Ópera, Amor em Perdição e outros que eu vou mostrar aqui que já está na lista desse ano. Então, vamos lá? Olha, primeiro livro, a gente fez uma entrevista que ainda vai sair esse ano com o Rodolfo, dono da Schoeffer, que é uma livraria em Niterói, e vem da livraria, né, Gutenberg, que era bem clássica em Niterói. A gente entrevistou ele sobre os desafios de ter uma livraria pequeno porte, médio pequeno porte, né, as leituras, as indicações. E teve uma pergunta que eu fiz que foi muito interessante. Eu perguntei qual é o livro que você sempre tem que ter na sua livraria, que ele sai, independente da época, do momento, do público, ele sempre sai e é um que você sempre tem que ter. Aí ele me respondeu o seguinte, ó, spoiler já do papo que a gente vai ter. Ele falou o seguinte, olha, o Pequeno Príncipe é um que sempre pedem. É criança, é adulto, né, é velho, qualquer idade pedem. Mas é um livro que já caiu em domínio público e um livro que até às vezes sai por R$20, mais barato. Então o ganho para o livreiro não é muito grande. Mas tem um livro que sempre pedem, que está sempre na moda, que independente do ano ou do momento, é um livro que sempre pedem e só existia em capa dura. Agora, recentemente, tem capa mole. E que é um livro que custa caro. Custa 150, 140, 120. E eu consegui uma promoção na Amazon, por isso você tem que ficar atenta aí às promoções que a gente indica no nosso canal. Eu consegui aqui por R$60 agora no fim do ano. E
chegou. Então, o primeiro livro é esse aqui que ele indicou, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Stess. Então, ele falou que esse livro é o livro que sempre... Aqui tá a capa dura, né? Eu consegui por R$60, você pode ver aí o quanto que tá. Consegui perto da Black Friday aí de novembro e dezembro, tá? Então, foi um valor maravilhoso. Esse livro já tá na lista há um tempão. Ele foi indicado no nosso podcast também, quando a gente falou de Gestalt, né? Ai, esqueci o nome dela quando a gente fala, mas eu vou colocar todos os links aqui embaixo, né? Também então foi falado quando a gente falou da Gestalt Viva, muito interessante, que ela indicou esse livro, falou que o livro mudou a vida dela e foi esse aqui. Então, o livro já muito referenciado pra gente, primeiro na nossa lista aqui de livros de não ficção para você ler. Segundo, comprei aqui esse ano, vou começar a ler Clarice, já li, né, vários das Clarice, Perto do Coração Selvagem, e A Hora da Estrela, da Macabeia. Não, esses... Desculpa. Vocês gostam disso? Chama Stroopwafel. Olha como é que é. É tipo 2 camadas de waffle e um melzinho puxento dentro, que você coloca assim, olha, em cima do seu copo de café. O vapor do café sobe, amolece um pouquinho ele, deixa ele mais ainda. E aí você come ele quentinho, com o café quentinho embaixo. A dica para você, hein? Uma aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, vai ser o terceiro livro que eu leio da Clarice Lispector. Eu já comecei aqui um pouquinho, né? Eu estou na página aqui, 34. O livro dela não é um livro para ler desatento. É um livro para você ler com atenção, num local sem barulho, né? Com um lápis para você grifar. E aqui a gente sempre dá dicas de qual lápis, qual caneta. Esse aqui, Borges, Ficções, é da Caroline Menezes. A gente entrevistou a Caroline Menezes falando sobre a internacionalização de artistas brasileiros para mercados fora do Brasil. Então, você que é artista, quer levar a sua escrita, a sua pintura, a sua escultura, o seu desenho, a sua fotografia para fora do Brasil, o papo foi muito interessante com ela sobre isso. E ela já mora, né, na Alemanha há muito tempo e estava se desfazendo de alguns livros aqui no Brasil. Eu me beneficiei muito, porque são livros muito bons, ela é uma ótima leitora, né, uma curadoria maravilhosa e principalmente livros sobre arte. Mas esse foi um que eu peguei dela e que eu quero muito ler. E tem as marcações dela aqui, olha, tem ela falando que gostou, que não gostou, tem ela colocando aqui as diversas marcações no livro e as estrelinhas do qual que ela curtiu. Então vamos ver, hein, Caroline? Esse aqui é um clássico. Agora a editora Record estava há pouco tempo com promoções com livros a R$ 39,90 aí nas editoras. Você vê que outro dia eu estava conversando com a minha tia, ela tem falado assim, nossa, livros estão muito caros, R$ 80, R$ 90, que absurdo. Eu falei, tia, a gente tem que saber comprar. E essa é uma grande arte do leitor, saber comprar, porque a gente não vai ler tudo que a gente tem. Olha aqui, tudo que eu tenho. Eu tenho mais livros do que eu consigo ler às vezes, né? E eu tenho muitos livros não lidos ainda. Então, assim, a gente não... O prazer de comprar é diferente do prazer de ler. Agora a gente tem que moderar esse prazer de comprar. Por quê? Porque existem momentos melhores para comprar. Por exemplo, quando eu fui na Bienal do Livro, eu estive no stand do Clube de Literatura Clássica. E cada livro, como esse aqui, que é o próximo da nossa lista aqui, Crime e Castigo, cada livro que é vendido a R$ 80, R$ 90 na assinatura, ele estava por R$ 50, a depender, né? Se fosse o livro do dia. Mas ele estava, se não fosse o livro do dia, ele estava com uma promoção muito grande. Então, são momentos assim que eu usei para comprar o outro livro, o livro do Desassossego, da mesma, né, do Clube de Literatura Clássica. Então, esse foi R$ 50. Então, onde você vai comprar um livro, né, capa dura, que vem com um livreto, vem com marcador, vem com uma estrutura para você ler, né, e guia, por R$ 50? São momentos assim. Então, você tem que aproveitar momentos
semana de desconto da Amazon, sebos, Bienal do Livro com descontos, os últimos dias da Bienal ainda dão mais descontos ainda, né? Para você comprar. E aí aqui, por exemplo, a Record estava R$ 39,90, aí eu faço a minha pesquisa e vou comprar. Então, Harper Lee, To Kill a Mockingbird, é um título muito famoso, né? O Sol é para Todos, foi traduzido assim no Brasil, e eu comprei nessa promoção, aproveitando esse momento. Então aqui já dei um spoiler para você, o livro Desassossego, né, do Fernando Pessoa. Eu já li partezinhas dele e já marquei partezinhas dele, mas são partezinhas, porque não é um livro para você ler corrido, né? É um livro para você, assim, degustar, né? E eu já li degustando, mas agora, esse ano, eu quero ler cabo a rabo ele, né? É isso que eu quero ler. O Crime e Castigo também, que é dessa coleção maravilhosa. Então, olha o marcador de texto, olha que lindo. Então, também comprei com desconto na Bienal do Livro, no stand deles, estava com muito... Foi 2 dias, um dia eu comprei um dia eu comprei outro por R$ 50. Aqui, ó, A Insustentável Leveza do Ser, eu já comecei, mas não flui muito. Eu quero esse ano ler, eu tenho ouvido muito falar que é muito bom. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Promoção também da editora Record, R$ 39,90. Isso aqui estava por R$ 120. Eu comprei por R$ 39,90. Então, outra promoção aqui. Armas, Germes e Aço, um clássico aqui. Edição comemorativa, 20 anos de publicação, Os Destinos das Sociedades Humanas. É um livro muito bem criticado, muito bem escrito, que me falaram, um livro que estava no Clube do Livro do Bruno Perini, né, que, para quem não conhece, ele fala sobre finanças, economia, investimentos, e esse livro ele leu, indicou, e o Yuval Harari, acho que esse é o nome dele, do Sapiens e Homo Deus, ele também colocou na lista dos livros, assim, top 10 para ler, que tem que ler. Então, a gente comprou nessa promoção da Record. Outro livro que já tenho aqui em casa há muito tempo, já tinha começado a ler também, deu uma travada, é esse aqui, mas estão indicando tanto esse livro, falando tão bem desse livro, que é um livro antigo. Eu sei, minha gente, é um livro antigo, mas falam muito bem desse livro. Quando Nietzsche Chorou. Já dei uma começadinha aqui também. Parece que eu começo e dou uma agarradinha, mas é porque eu dou para engrenar. Promoção também, esse livro da Record. Você sabe que eu compro na promoção, então se você quer deals, quer negociação, quer promoção, fica atento. A gente sempre posta o link no nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp gratuito e nos nossos stories do Instagram. Combinado? Então vai para lá. Damien sempre quis ler Hermann Hesse, ficava namorando os livros dele. Eu namorei o box dele no Bienal, e não comprei, achei caro, eu achei que os livros eram pequenininhos, capaduras, era um negocinho assim. Falei, não, vou comprar a edição que eu gosto de ler, né? A página mais assim, com margens boas. Eu dou uma olhada na diagramação e no trabalho editorial, né? Espaçamento, margens, a folha que não seja aquela branca, né? Que seja uma folha mais offset, uma boa diagramação. E aqui a Record fez um bom trabalho e estava em promoção também. Então, eu quero muito, muito ler Hermann Hesse, sempre na vida, e nunca li. Então, esse ano eu desgarro. Aí ficaram 12 dicas de livros de não ficção, pegando um pouco para clássicos até, para a gente ler esse ano. Algum chamou a sua atenção? Você colocaria algum outro aqui nessa lista? Aqui são livros que eu tenho físicos. É claro que eu tenho vários livros no Kindle que eu gostaria de ler também, né? Mas sabe esse ano que eu pensei? Cada livro que eu ler, cada livro que eu colocar na minha lista, ela quer dizer tempo de vida. Um livro mais ou menos tudo bem, você pode ler rápido, pode ler devagar, mas um livro mais ou menos assim esse aqui tem 166 páginas, mas fechar aí por 200 páginas, a gente demora mais ou menos umas 5 a 6 horas para ler.
A depender, né? Tem livros e livros, né? Tem livros que eu vou estudando, grifando, vendo podcasts, vendo uma entrevista do autor, vendo não sei o quê e lendo devagar. E tem livro que você flui. Um que fluiu bem esse ano e que eu indico para vocês é esse livro aqui, olha. Um livro que ficou nos top desse ano de 2025, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Comprei na Bienal do Livro também, do Rio, já li, capa dura, com marcador, lindo, maravilhoso, gostei muito. É um livro que te faz pensar, é um livro que tem filme depois para você ver em francês e em outras línguas, até no YouTube. É um livro distópico, maravilhoso. Então fica aí um bônus aí para vocês. Foi um dos top de 2025 de não ficção que a gente leu e foi indicado pelo @ o cara dos livros, né? Que é o Lucas, e que a gente conheceu na Bienal e foi muito legal. Então, assim, coloca na sua lista se você ainda não leu esse aqui. Mas o que eu tenho pensado, minha gente, é o seguinte, e olha o que eu vou falar. A gente coloca muitos livros na nossa lista e eu tenho tentado sair desses livros blockbuster, entende? Aqueles livros que ficam assim, você chega na livraria, já tem, é a primeira bancada. Aqueles livros eu tenho tentado sair. Eu tenho tentado pegar livros que vão me mudar, que vão me levar além, e não mais do mesmo. E não mais, assim, livros que, entre aspas, é vômito de outro livro. Não, eu quero ir na fonte. Eu quero pegar quem falou primeiro isso. Porque parece que as pessoas falam muito do mesmo e só recalchutam ou fazem um patchwork, um trabalho de retalhos, de pegar o que muita gente falou e fazer assim, juntar e fazer um juntadinho sem muito pensamento. Então, o que eu quero esse ano é que cada livro escolhido tenha uma curadoria tão forte, tão boa, tão pensada, que eu não perca tempo. E é isso que eu faço para mim. E cada ano com mais critério, com mais cuidado, com mais inteligência, cada ano desenvolvendo mais técnicas para isso. E é isso que eu trago para dentro da comunidade. Não vamos ler qualquer livro. E não vamos ler de qualquer jeito. E não nos importamos de quantidade de livro para ler. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para a gente sair diferente do que a gente entrou. Para sermos a nossa melhor versão. E para isso, os livros têm que ser desafiadores, você tem que pensar, você tem que suar, você tem que... Um dia eu falei um negócio muito legal, no meio de uma leitura comentada que a gente tem feito, em que eu falei assim, o que eu quero de um livro é que ele tenha a força para me fazer fechá-lo. Você entende isso? Tipo, você está lendo, você fala assim, uau! Cara, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que tomar um café e eu tenho que parar a leitura porque eu tenho que internalizar isso. Essa é a força dos livros que eu quero ler. Essa é a força dos livros que eu quero trazer para a nossa curadoria. Você tem que fechar e falar, uau, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que discutir isso. Eu tenho que sair daqui desse livro. Sabe esse sentimento? Sabe? É esse. Então, gente, olha, deixa eu pegar aqui os livros para vocês verem. Olha aqui. Eita, será que eu vou conseguir? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma aí, minha gente. Tem mais. Ó, foram 12 livros aqui. Eita. Esses livros aqui para esse ano, livros de não ficção. Olha, e tem livros aqui que estão fechados, né? Que eu ainda não abri. Então, me aguarde, esse ano a gente vai colocar para arrebentar. Venha comigo no Mabook Club para a gente arrasar nessas leituras. Não quero nem mais e nem menos. É arrasar. É sair daqui na sua melhor versão. É Marcelinha 4.0 aí na pista para
a gente fazer a diferença aí no mundo. Tamo juntos? Vem comigo? Vamos lá. O próximo vídeo são livros de não ficção. Já anota aí.